Olá, meu nome é Pierre Marcel Pereira, sou acadêmico da UFSC. Estou gravando esse vídeo para disciplina de entomologia agrícola. Eu vou falar um pouquinho sobre as interações inseto-planta, planta-inseto e a importância taxonômica, dos insetos. Interações inseto-planta. Basicamente ela é dividida em antagônicas e não antagônicas, onde antagônicas seriam o quê? A rivalidade entre o inseto e a planta, ou a planta contra o inseto, E não antagônica seria o contrário, seria a parceria do inseto com a planta ou a planta com o inseto, Eles se ajudam de alguma forma. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, um exemplo antagônico seria a fitofagia. O que é a fitofagia? O inseto se alimenta de alguma parte da planta, Basicamente, todos os insetos de diversas ordens, subordens, famílias, espécies, sempre vai ter alguma coisa ali que se alimenta de planta, Pode ser que grande parte se alimente de predadores, mas grande parte também pode se alimentar de plantas, Sendo assim, fitofágicos. Então aqui eu separei 4 ordens bem comuns. Encontrarmos isso seria no canto esquerdo inferior a ordem Coleóptera, no caso os besouros, em seguida a Lepidoptera, as borboletas, logo em seguida a Blatódia, as baratas, Ortóptera, os gafanhotos. Dando ênfase à Lepidoptera, para a espécie do Punchelia fovealis, bem típica aqui do sul, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, onde além de ela se alimentar do morango, ela bota ovos e essas larvas acabam com o morango, deixando o morango assim, nessa imagem, todo secado. Acaba com o morango. Uma praga terrível aqui no sul. E ênfase para a ordem Ortóptera, para a espécie Tucropulus maculipennis. É uma espécie de gafanhoto, bem típica aqui do sul também. Ela vem da Argentina e ela ficou famosa por esses casos de nuvem de gafanhoto. Essa nuvem de gafanhoto é ocorrida pela falta de inverno, falta de frio no ano, sabe? Porque ela não interrompe o metabolismo do grilo, do gafanhoto. Ele continua se reproduzindo, o fator climático está benéfico para ele se reproduzir e por isso que ele se prolifera muito rapidamente, formando assim nuvens. Outro exemplo de dano causado pelos insetos é a herbivoria, onde a gente pode subclassificar em 4 tipos de danos, sendo a mastigação, causada geralmente por larvas, muito tipicamente das larvas, O inseto vai lá, bota um ovo, o ovo eclode, as larvas vão lá e se alimentam, Nos seus primeiros instares, elas se alimentam muito para poder se desenvolver rapidamente, E outro caso, um exemplo seria a formiga, Formiga cortadeira, mastigadeira, com o aparelho bucal mastigador, piscou, foi a planta toda, As formigas carregaram. Um exemplo seria também a minação, onde a gente pode ver esse limão, onde o que seria muito comum em moscas, em dípteras, onde a díptera vai lá, bota um ovo, o ovo eclode e a larva vai lá e acaba, As primeiras camadas ali, Pode ser muito comum em frutos ou em folhas, Bem comum aqui no sul, nas folhas de citros. E uma maneira de acabar com isso é arrancando as próprias citros ou acabando com essa mosca, E aqui a gente também pode ter o dano de sucção, muito causado pelas borboletas, que vão lá e inserem o canal e sugam a seiva, E os danos na planta ela pode ser subdividida em diretos e indiretos. Onde direto seria o quê? O inseto vai lá e diretamente causa um dano na planta. É esses casos que eu falei agora há pouco. Indireto seria o quê? O patógeno, um vírus inserido pelo inseto. O inseto foi lá, mastigou a planta e sem querer ele passou um vírus para a planta. O vírus se espalha pela planta e esse é um dano indireto, muito comum também, arruinando assim a planta inteira, em muitos casos. Aqui a gente pode simplificar na célula vegetal, na esquerda uma célula saudável, e na direita, no canto superior em cima, a gente consegue ver um canal sendo inserido, assim inserindo patógenos, que vão se alimentando e espalhando pela célula
onde a planta ela pode detectar isso, né? Ativar sua defesa ou não, né? Depende da saúde da planta também, né? Então aqui nas defesas das plantas, né? Defesas de plantas, um exemplo que eu posso botar, né? É as plantas carnívoras, que elas atraem o inseto através de feromônios. O inseto vai lá achando que vai reproduzir ou vai se alimentar, e quando chega lá tem um fim bem triste, né? A planta se alimenta dele. A gente pode ver nesse caso na imagem da direita, onde era para ser uma planta imitando um inseto, muito comum, né? Em plantas imitarem insetos, né? O inseto imitar a planta também, muito comum na natureza. E aqui eu exemplifiquei também, né, um caule espinhoso, né, que é para o inseto não chegar lá tão fácil assim. Mas também poderia ser tricomas, um caso bem interessante. Ou também o próprio formato da folha, né, uma folha bem serrilhada. Ou também a própria planta liberando, né, excretando um repelente natural dela, né, um hormônio mesmo, né, para espantar os insetos. Então, agora sim, o inseto auxiliando a planta. Exemplo não antagônico, a parceria entre o inseto e a planta. Né? O caso mais comum seria a polinização, né? Onde os insetos eles vão lá e se alimentam do pólen, ou eles sugam seiva e sem querer, né? Esse pólen gruda nos pelos, como a gente pode ver aqui nos pelos da abelha, né? E a abelha, assim, ao passar de flor para flor, ela vai proliferar, né? Ela vai fecundar o óvulo ali, né? O grão de pólen vai cair no ovário. E esse é um caso incrível da natureza, né? Onde a abelha faz todo o trabalho de polinização, né? Senão teria que ser no dedo, né? Aqui nessa imagem da direita, né? No caso do maracujá, tu vai lá só no dedo polinizando tudo. Né? É um trabalho danado, né? Ainda bem que a gente tem a mamangava, né? Outros insetos, né? E assim, né? Os insetos proliferam espécies de uma forma natural e ecológica bem exemplificada nesse exemplo. E aqui a gente ressalta a importância taxonômica, né? Desde antigamente os cientistas eles já catalogavam, já identificavam os insetos. Por quê? Porque eles sabiam que isso era importante para saber os fatores climáticos da região. Vamos dizer assim que os insetos podem ser deduzidos como os bioindicadores. Por exemplo, sabe-se que o Brasil aqui, ó, ele é formado por diversos fatores, sendo do próprio ambiente como relevo, altitude, enfim, assim influenciando no clima, né? Também, né? Em alguns lugares são mais frios, como no sul, ou mais quente, enfim. E tem insetos que se adaptam a esses fatores. Né? Por exemplo, eles catalogavam antigamente diversos insetos em várias regiões e a gente consegue comparar hoje, né? Como é que tem esse inseto antigamente e hoje não tem, não aguenta mais viver aqui, tá entendendo? Como é que tem esse inseto aqui no norte, sendo que ele é lá do sul, ele já chegou até lá, ou do norte pro sul, vice-versa, sabe? Por isso que é importante saber catalogar o inseto, saber o que é, onde ele está, tá entendendo? Vamos dizer assim que ele condiz o que o ambiente está passando. A quantidade também, como esse inseto se encontra. E também é muito importante a gente saber identificar taxonomicamente ou deduzir se ele é benéfico ou maléfico para a gente. Saber se ele é praga ou não, né, na agricultura, né? Em muitos casos, o agrônomo é chamado na lavoura para saber identificar, meu Deus, minha lavoura está infestada desse inseto. Ele é maléfico ou benéfico? Aí o colono acha que ele é maléfico, mas quando ele vê, ele é benéfico. Ele ia polinizar tudo, tuas flores, ia dar um fruto que só. Mas ele foi lá e aplicou agroquímico e acabou com tudo. Tá entendendo? Ou poderia ser um predador, ele ia lá pegar todas as tuas pragas. Tu não precisava nem ter aplicado agroquímico, ele ia fazer trabalho só. Tá entendendo? Isso aqui seria um custo econômico a menos, tá? Essa é a importância. É por isso que a gente deve saber identificar, olhar o aparelho mastigador, olhar as pernas, as asas, ver onde ele se encaixa. Opa, esse aqui parece ser uma classe, parece ser parecido com essa espécie aqui. Vamos ver se ele é predador ou ele é benéfico. Maléfico ou benéfico. Enfim, fico por aqui e agradeço.